Existem diversas maneiras de se medir uma distância, seja métodos mais simples que utilizam réguas e trenas, a métodos mais avançados que utilizam laser, sons ultrassônicos e até mesmo sinais de GPS. Neste vídeo vou mostrar para vocês um método que eu utilizo para se mensurar cômodos e repartições, que eu considero um método rápido, eficiente e prático. Vamos lá? Roda a vinheta! Este não é um vídeo patrocinado, apenas irei mostrar para vocês o meu review sobre a Trena Laser Bosch DLE70 Profissional e ensinar como utilizá-la. Para começar, eu gostaria de falar sobre algumas características dessa trena. Para começar, pelo seu formato. É um formato pequeno, fácil de transportar, leve. Ela possui essa alcinha que auxilia também para que você não deixe ela cair. E com relação à sua robustez, dá para perceber que é um sistema bem forte. Assim. Você percebe que ela tem cantos arredondados que vão te ajudar em uma possível queda e para segurar também ela mantém um pulso firme na hora de pegar. Com relação a algumas desvantagens dessa trena, a primeira delas é este botão aqui de medidas. Eu particularmente acho que ele é um pouco duro e às vezes quando você quer realizar uma medida é preciso você apertar uma ou duas vezes para que você consiga executar o clique. Com relação à vantagem de se utilizar um sistema a laser é que você não precisa do auxílio de uma segunda pessoa para esticar a trena. Basta você apontar para onde você quer medir, clicar aqui neste botão vermelho e o resultado já aparece aqui na tela. Outra desvantagem que eu acho nesse sistema é que quando você tentar realizar uma medida ao ar livre com a presença de sol, o sensor não consegue captar o laser. É um sistema excelente para ambientes fechados e com sombra, só que em ambientes abertos e com muito sol ela não consegue fazer a leitura. Essas são as principais características, não tem muito segredo. Agora eu vou ensinar para vocês como utilizar as funções dela, passo a passo. Vamos lá? Para começar, eu vou explicar para vocês como ligar essa trena. Você tem duas opções. A primeira delas é pressionando este botão com a letra C e a trena liga. Para desligar, o mesmo procedimento, só que você precisa manter um pouquinho mais pressionado. Outra opção para ligar é este botão vermelho com uma setinha e um tracinho. Se você pressionar, você vai observar que a sua trena liga. A primeira função que eu vou mostrar para vocês é a função de medir distâncias em linha reta. É a função mais óbvia da trena. Então a gente vai ligar ela e você vai perceber que de default ela já liga nessa função de linha reta. Para você saber que está nessa função, você vai observar este tracinho que fica piscando aqui no canto esquerdo da trena. Se não tiver com esse tracinho piscando, você vai apertar neste primeiro botão até que apareça o tracinho. Vamos observar que se eu apertar uma vez, ele vai para a medida diária. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para a medida de volume. E se eu apertar de novo, ele vai para distâncias simples em linha reta, no caso. Então a gente já está na função, nós vamos apertar aqui este botão uma vez e você vai observar que o laser vai ser acionado. A partir do momento que o laser está acionado, ele ainda não está fazendo a medida. Você vai apontar para onde você quer medir, no caso ali, e vai apertar mais uma vez e vai escutar um clique. A partir do momento deste clique, ela já mostra aqui no display a distância que ela mediu. Então, outra função que eu vou mostrar para vocês é a função diária. Neste mesmo botão, se a gente apertar e aparecer este quadradinho, ele vai solicitar que você ofereça duas distâncias. Então, o mesmo procedimento, a gente aperta uma vez para ligar o laser. Depois que o laser estiver ligado, a gente captura a nossa primeira distância. E agora observem que ele está solicitando a segunda distância. Vamos pegar uma aqui aleatória. Olha lá. Agora que você já pegou as duas distâncias,
o resultado da área aparece logo ali na parte superior. Semelhante à função de área, nós temos a função de volume. Neste primeiro botão, a gente pressiona mais uma vez, apareceu aqui o cubinho. Então agora, ao invés de te dar a opção de 2 medidas, quando você pressionar aqui uma vez o botão para acionar o laser, ele vai te solicitar 3 medidas. Então vamos lá. Primeira medida, outra aqui aleatória. Segunda medida e mais uma terceira medida. Quando você informar as 3 medidas, você vai observar aqui no canto superior o resultado da sua área. Uma função muito interessante que essa trena oferece é a função medição contínua. Se você colocar aqui na medição em uma dimensão apenas e manter pressionado este botão, você vai entrar no sistema de medição contínua. Ok, nós já estamos com ele ativado e observe que ele faz uma leitura instantânea e para onde você apontar a trena que o laser estiver aparecendo, ela já vai estar te dando aqui em tempo real a distância. Isso é legal para quando você precisa fazer uma aferição e aproximar ou afastar até encontrar a medida que você necessita. Semelhante a essa função de medição contínua, a gente tem aqui neste segundo botão as opções mínimo e máximo. O que significa mínimo e máximo? Quando nós colocamos aqui na função mínimo, observem que apareceu aqui M e N de mínimo em cima. E agora a gente vai fazer uma varredura em vários pontos. E o que a nossa trena irá fazer? Ela vai deixar registrado ali na parte superior a menor distância que ela leu. Então, se você precisar percorrer vários lugares e necessitar dentre estes a menor distância, basta usar essa função mínimo. Nós temos também a função máximo. Se você apertar aqui, você vai ver que a gente passou agora ali para a função máxima. Não sei se está dando para vocês observarem. E agora é a mesma coisa. Aperta este botão aqui para acionar o laser. Acionou o laser, basta fazer a varredura e o nosso sistema irá registrar na parte superior a maior distância que ele encontrou. Outra coisa muito útil e interessante que a gente tem nessa trena é essa função aqui de medição de distância indireta. Como que funciona essa função? A gente vai apertar este terceiro botão, vai aparecer aqui um símbolozinho de um triângulo e agora é o seguinte, você vai apertar para ligar o laser e ele vai solicitar que você informe aqui a distância horizontal. Então você vai manter a trena aqui o mais horizontal possível, aperta. E agora você vai informar a diagonal, formando um triângulo com ângulo reto. Porque assim, quando você informar a diagonal, ele vai te dar de uma maneira indireta a distância na vertical. Isso é útil quando a gente quer medir, por exemplo, a altura de um prédio, mas não consegue se aproximar da base desse prédio ou de qualquer outro objeto que seja. Do lado daqui, no terceiro botão, a gente tem outra opção, que é a opção de área de parede. Suponhamos que você vai fazer um serviço de pintura e precisa somar a área de todas as paredes. Você consegue, através deste botão, fazer de uma vez só. Vamos lá, a gente apertou, apareceu aqui no display a função medição de áreas de parede. A primeira medida que ele vai te solicitar quando você apertar aqui o botão para ativar o sistema é a medida vertical. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, apoiado na nossa mesa, apertar, pegamos a distância até o teto. Agora a gente já tem a distância vertical. A partir deste ponto, basta ir pegando todas as medidas horizontais e cada vez que você pegar uma medida horizontal, ele vai somando a área na parte de cima. Por exemplo, pegamos aqui a primeira parede, vou apertar de novo, peguei a segunda distância, já ficou registrado, e ele vai somando acumuladamente infinitas paredes que você quiser pegar. Outra função legal e que talvez seja
a função mais complicada de se entender a primeiro momento, mas que é bem útil, são as funções de soma, subtração e total. Quando você não consegue pegar a distância de uma vez só, porque tem algum obstáculo ou porque ultrapassa o limite de 70 metros da trena, você consegue parcelar essa medição, tanto somando como subtraindo. Como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar aqui na medição de distância, apareceu aqui o tracinho indicando a distância. Antes, observem que a gente tem um M aqui na tela. Este M significa que você já tem um valor arquivado na memória. Para saber qual valor é este, você aperta aqui o botão de M igual, que significa acessar a memória. E quando eu apertei, observem que eu já tenho aqui o valor de 2556 armazenado na memória. Mas eu não quero este valor. Como que eu faço? Logo depois de apertar o M, você aperta aqui o C e ele apagou a memória. Observem que sumiu a função M. Então, a memória limpa, vamos pegar a nossa primeira medida. Botão vermelho para ativar o laser. O laser está ativado. Agora eu vou apertar novamente para pegar a primeira medida. Observem que eu já tenho aqui uma medida. Eu quero salvar na memória este valor, então eu aperto o mais. Já jogou na memória. Vou ativar o laser novamente, pegar a segunda medida, peguei a segunda medida e eu quero acrescentar na memória. Basta apertar novamente o botão mais. Aí observe que ele já acrescentou na memória este valor que você queria. Quando você vier agora no botão igual, você vai ver que ele já somou a primeira medição com a segunda medição. Se eu quiser uma terceira medida subtrair, eu aperto aqui este botão vermelho para ativar o laser. Está lá, o laser está ativado. Capturo a distância. E essa distância eu quero subtrair. Como que eu faço? Só na sequência vir e apertar o menos. Agora que você apertou o menos e você aperta o botão de igual, você vai ver que ele subtraiu daquele total que você tinha sua última medição. Para limpar a memória, a mesma coisa. Apertou o botão de igual, apareceu o total, vem e aperta o botão C. Está limpa nossa memória novamente. Uma coisa legal que eu gostaria de explicar para vocês é este botão aqui, que ele te dá as opções de onde que você vai utilizar a referência para a sua medida. A primeira que já vem aqui quando você liga, e você observa nesse desenhozinho, é a referência fundo do aparelho. Significa que a distância que você está medindo é com relação ao fundo do aparelho. Se você apertar esse botão novamente, você vai estar vendo que ele vai ativar a função antena. O que é essa antena? É isso que fica aqui na parte inferior do aparelho. Puxou a travinha, a antena vai se abrir e agora você tem um prolongamento que vai indicar que sua distância vai estar no fundo disso aqui. Quando é que isso aqui é útil? Isso aqui é útil quando você quer pegar um cantinho de uma parede. Por exemplo, você tem aqui um L, se você tentar aproximar o fundo do aparelho, você não vai conseguir. Vai ficar sempre um ângulo formando aqui. Com essa função da antena, você consegue pegar essa distância lá no cantinho, onde você não conseguiria simplesmente com o fundo do aparelho. Mais uma opção de referência de distância que ela te proporciona é a função topo do aparelho. Quando a função topo do aparelho está ativado, o resultado vai ser levado em referência à frente do aparelho. Então eu expliquei para vocês o fundo, função antena, a referência topo e a última delas é essa opção aqui. Deste furinho aqui, que é uma rosca padrão de 1/4 de polegada, que você pode usar essa trena em cima de um tripé. Quando ela estiver no tripé, basta você apertar este botãozinho aqui, até aparecer o desenho lá do tripé, com relação ao meio do aparelho, não sei se está dando para vocês verem, mas a partir de agora, qualquer distância que eu pegar, vai tomar como referência este furo. Para finalizar, uma opção que a gente tem nessa trena é a função laser. Você apertando aqui,
Você simplesmente liga o laser da trena, mas não está fazendo leitura nenhuma. Não sei, talvez você queira usar para apontar ou apresentação de slides, sei lá, para um laser convencional. Então, essas são as funções da trena Bosch. Espero que você tenha gostado. Como eu falei no início desse vídeo, muito legal essa maneira de se medir. Você consegue fazer tudo sozinho, te adianta bastante o serviço e fica com uma precisão espetacular. Para finalizar, eu gostaria de agradecer ao engenheiro Ivan Alves Aguiar de Porteirinha, que me doou essa trena na época que eu ainda era estudante e estava fazendo estágio na sua empresa. Essa trena que você me doou está sendo muito utilizada e muito útil praticamente todos os dias. Então é isso, pessoal. Se você gostou, clique aqui no joinha, deixe nos comentários alguma observação ou dúvida que tenha ficado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois a sua audiência é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. Até semana que vem. Fui!